Esse é o capítulo sobre os mentores, que no caso aqui vai ser representado pelo Doutor Estranho. No primeiro capítulo nós falamos sobre projeção astral. No segundo nós falamos sobre rememoração. Cada um desses que eu tô falando aqui pra você que já não assistiu, são os primeiros vídeos desse curso de projeção astral. No terceiro nós estudamos a diferença entre sonho e projeção astral. No quarto nós estudamos como estudar a projeção astral. Então eu dividi minha tela, mostrei o site do Saulo de Viagem Astral, os cursos gratuitos dele, o site do GVA. O site do GVA, mostrei sobre o Valdo Vieira, o Wagner Borges, né? Não sei se eu mostrei sobre o site do Editares, eu tentei entrar hoje e o site do Editares está fora do ar, mas é onde tem vários livros gratuitos da Conscienciologia. E nesse nós vamos falar sobre os mentores, mas eu vou misturar aqui um pouquinho porque eu tenho mais experiência com os mentores por causa das regressões de vidas passadas do que com projeção astral propriamente dito. Então eu vou começar com um relato e depois nós vamos conversar sobre os mentores. Então vamos para o relato. Hoje eu tive uma experiência em que era uma realidade diferente e eu estava imersa. Para mim ainda é confuso a questão de o que é projeção, o que é projeção semiconsciente, consciente, porque as coisas se misturam ali com lucidez. Eu acho que eu vou ter que criar algo meu, vou compartilhar aqui um pouquinho com vocês e ver se faz para vocês sentido essa ideia. Então ali se apresentava uma realidade diferente. O que era aquilo? Será que é uma realidade paralela? Eu não sei, mas ela tinha vários elementos ali, tinha todo um contexto, uma história. Eu vi em algum material, eu até pensei que fosse no Projeciologia, que na verdade a diferença entre sonho e projeção astral está em realmente ser algo que a gente viveu em espírito, só que esse algo que a gente viveu teria, para ser projeção, teria esse contexto, teria uma história, teria realmente a gente se sentir lá, ou como espectador, ou como participante ali da situação, que foi esse caso. Então, nesse caso, era uma realidade em que era uma universidade, era um prédio, não era no primeiro andar, isso que acontecia. Tinha uma sala em que tinha um professor, os alunos, e ele estava explicando conceitos de física, o que irritava muito a gente assistia do lado de fora da sala. Ele fazia com que os alunos fizessem juntos alguma movimentação e fazia o prédio estralar e a gente sentia o prédio movimentando, era uma sensação muito ruim. Mas não era maldade, era de dar aula. E nós éramos estudantes, nós morávamos lá, a gente dividia um quarto. Então dali tinha essa parte desse... eu lembrei de um negócio agora também. E esse professor, ele tinha um nariz muito estranho. E eu olhava pra ele, o rosto dele era muito nítido. Era um nariz que tinha uma parte assim grandona que vinha aqui mais pra baixo, o que deixava ele feio. E eu ficava olhando e reparando, se não fosse esse nariz, ele seria muito bonito. Então foi uma parte em que eu tive uma visão muito lúcida ali da pessoa e nós conversávamos sobre essa pessoa. Então não foi algo de isolado. Então depois nós fomos para o nosso quarto. No quarto tinha algumas camas, tinha até uma pessoa mais jovem que morava com a gente, era uma criança. Tinha a cama pequenininha e esse rapaz era maior do que a cama. E o fato de ter mais pessoas num quarto, aquilo me incomodava pela bagunça, né? Mas eram pessoas boas, não era que eram pessoas ruins, não. A bagunça, a situação ali me incomodava um pouco. Eu sou incomodada com bagunça. Então, ali eu saía
e tive lucidez, eu percebi que eu estava fora do corpo. Até então, por que eu acho, mesmo não tendo lucidez nessa parte, eu classificaria como uma projeção? Por quê? Porque tem todo um enredo, tem uma história contínua. Sonho, até onde eu entendo, ele vai ter algo mais curto, ele pode ter uma historinha, mas ia ser uma situação mais confusa, menos linear, as imagens seriam algo mais oníricas, mais fantasiosas, igual esse rapaz do nariz, né? Eu ouvi em mais de uma ocasião. Então, parecia que estava realmente lá e tinha isso, né? A sensação de realmente estar lá e interagir com as pessoas. Aí depois vem a parte da lucidez. Eu percebi, cara, eu tô fora do corpo. Aí sempre vem, o que eu vou fazer agora? Mas dessa vez eu não pensei o que eu vou fazer agora, não, só fiz besteira. É muito engraçado essas questões de saída do corpo e como que funciona a nossa lucidez. Hoje é dia 9, no domingo. Ontem eu propus Nossa, vou até colocar meu celular aqui pra carregar, meu relógio pra carregar. Ontem eu propus no grupo do pessoal do GVA que nós fizéssemos um teste, assim, essa semana seria usar o vídeo do Saulo como técnica de projeção astral e o nosso alvo seria puxar o dedo, né, que for fora do corpo, ele estica. E só que por isso que eu falo que a lucidez é estranha. Eu tava lúcida, sabia que tava fora do corpo, mas eu não fiz o objetivo que eu tinha proposto, né, um dia antes. O que eu fiz? Eu queria me matar pra eu acordar. Não, mas primeiro eu fiz assim, como se fechasse o olho e abrisse pra ver, a minha expectativa era que eu abrisse os olhos quando eu acordasse. Então, mas não foi. Aí eu não acordei. Então eu pensei, eu vou pular daqui de cima e quando eu cair no chão eu vou acordar. Daí tinha uma parte de vidro, eu tentava quebrar esse vidro pra pular. Mas do lado, era interessante que do lado não tinha vidro, eu poderia pular. Só que eu acho que na verdade eu tava com medo de pular. Aí teve uma mulher que até me deu algo enrolado numa faca, mas pra eu bater pra eu bater no vidro, pra eu quebrar o vidro, pra eu pular. E depois eu lembro dessa mulher. Aí eu ficava pensando em ir pra uma piscina e pular na piscina, igual... Parece que eu me lembrei do filme A Origem. Eu assisti esse filme nas férias desse ano, tem alguns meses. Tem uns 3, 4 meses. E eu pensava em cair na piscina pra eu acordar naquele momento. Então... a lucidez somente era saber que eu tava fora do corpo, eu ainda não... O objetivo nosso tem que ser ter lucidez, mas eu penso que não pode ser uma busca tal que as outras experiências que não tenha tido um grau de lucidez bom, que elas sejam desconsideradas. Por exemplo, dá para interpretar uma coisa ali que eu achei interessante. Por exemplo, o quarto dessas pessoas que dividíamos o quarto, né? Nessa vida eu dividi o quarto com as minhas 2 irmãs. Então, era uma situação cheia de bagunça, era difícil. Interessante que meu inconsciente trouxe. Eu não entendo se em projeção astral, como é que pode também a gente ter uma situação diferente toda noite, um lugar diferente que a gente visita toda noite. De onde a gente tira isso? Não tem como ser sonho. Eu fico imaginando que se fosse sonho, seriam situações mais parecidas com o nosso dia a dia, com as coisas que a gente vê. Eu não acho que nosso cérebro possa ser capaz de inventar uma situação, um enredo assim tão diferente
do nada. Tenho certeza? Não, não tenho certeza. Pode ser que essa situação toda que eu contei tenha sido um sonho e eu acordei dentro do sonho e se tornou um sonho lúcido. Então, mas tem toda... Provavelmente em todo vídeo vai ter essa conversa, porque já tem anos que eu estudo isso e tem anos que eu venho tentando entender, tentando classificar, tentando aproximar da verdade, né? Tentando ter lucidez, mas eu não ignoro as experiências em que eu não tenha tido lucidez. O ideal é a lucidez contínua, em que a gente faz técnica, sente sair do corpo, sai do corpo, vai passear, volta e continua ali lembrando. Eu já contei também dessa contínua que eu tive, né, de sentir sair e voltar, que eu acredito ter sido patrocinado pelos mentores, apesar de ter feito técnica e tudo mais, que eu acordei e eu fiquei agitada, então eu penso que foi patrocinado. Então vamos conversar sobre os mentores. Escreve para mim, o que são os mentores para você? O que você entende sobre isso? Eu penso que nosso maior aprendizado sobre isso seria a ideia de anjo da guarda, né? Seria algo próximo de um anjo da guarda. Porém, quando a gente vem para a prática, para a vida adulta, a gente entende que a gente não poderia ter um ser extrafísico ali para ficar protegendo a gente, para ficar dizendo a gente o que fazer, né, o tempo todo ali, como um guia explícito, porque nós temos o livre-arbítrio, no sentido de que quando tem uma decisão, a responsabilidade pelo que vai acontecer depois é nossa. Eu acredito, perdão, no livre-arbítrio como essa responsabilidade. Então, os mentores, então vamos pensar da seguinte forma. Estamos encarnados num planeta de prova e expiações. Eu comprei eu mudo de assunto muito fácil, né? Me desculpa. Eu comprei um microfone melhor, porque o som dos vídeos estavam ruins e eu tava usando o fone do Davi, mas fica na cabeça e tal. Então me deem feedback se vocês estão achando que o som tá bom, se tá melhor que nos outros vídeos, se dá pra continuar com ele. Eu fiz alguns testes e eu achei bem bom. Ele tem até um microfonezinho menor que conecta aqui e ele fica menorzinho. Porque eu tô reparando assim na internet, mas por que o povo usa esse trambolho grande, né? Mas o menorzinho, vou mostrar aqui pra vocês, o menorzinho não... É esse daqui, ó, da Holy Land. Eu acho que eu comentei em algum vídeo que eu tava comprando ele. É a primeira vez que eu uso, assim, pra gravar. Só fiz alguns testes. Esse daqui, aí ele vem com esse microfone aqui de lapela que fica mais discreto. Mas no teste que eu fiz, a qualidade dele não ficou legal, não. Aí por isso que tem que usar esse trambolho aqui nele, que é pesadinho. Eu não sei, meu cabelo tava por cima, também não sei se atrapalhou. Mas, sem tempo que estou, se tentar fazer as coisas perfeitas não vai dar certo. Mas, enfim, eu tava dizendo que a gente vive num mundo de provas e expiações. E isso quer dizer que, evolutivamente, nós somos crianças, né? E como crianças, nós temos ali os nossos professores. Eu penso que a analogia mais correta que pode ser feita em relação aos mentores espirituais, que eu até deixei aqui, ó, a imagem que a inteligência artificial fez, mas que seria de professor, porque professor quer que os alunos aprendam a aprender, que tomem as melhores atitudes sem precisar deles. Por quê? Porque está preparando os alunos ali para o mundo. E penso que os mentores, como eles nos veem, né, com muito respeito, eu também não acredito que seja extremamente sério, porque
eu não vejo como a gente pode evoluir e ser extremamente sério, porque ser sério é próximo de ser triste, entende? Então penso que deve ser algo divertido, às vezes, quando eu ficava conversando com o Mauro, na época que a gente trabalhava em centro espírita, e a gente falava absurdo, né? Tipo, a gente tá tentando entender. Aí eu ficava pensando assim, como que os mentores ficavam ali escutando uma conversa daquela, maluca daquela. Eles devem achar divertido, como duas crianças ali que estão tentando descobrir alguma coisa. Tipo, estão brincando numa fazenda de formiga, querendo descobrir o que é a formiga, para onde que elas vão, o que elas fazem. Então deve ser algo divertido, algo leve. Tanto que também tenho esse conceito por causa das regressões de vidas passadas, as minhas e as que eu acompanho, em que nós ficamos no plano extrafísico e as coisas são tão leves. Se precisasse resumir em uma palavra, seria leveza. É muito leve. Tanto que aqui deitada, quando passava pelas regressões, a sensação maior que eu tinha era de leveza, tipo, quando eu morria e ficava tranquila, leve. Teve uma morte minha que ela foi violenta, foi com lança, alguma coisa no pescoço. Eu fiquei deitada, não sei, a impressão que dava que era no Japão, alguma invasão. Eu meio que vejo o local, mas tinha tipo como se fosse um banco, e eu deitava nesse banco já em espírito, já tinha feito a passagem, só que eu ficava olhando as flores de cerejeira caindo assim das árvores, e aquilo ia me dando uma paz, sabe? Prestando atenção naquilo. Então, é algo que a gente precisa aprender, é a morrer bem, a morrer e ficar tranquilo, fazer a passagem tranquilo, né? Não, se a gente ficar com desespero, se ficar apegado às coisas aqui do plano físico, nós ficamos mais densos e nos afastamos dos nossos mentores espirituais. E por mentores, eu acredito também que tanto faz o nome: anjo de guarda, guias, o que mais? E também a forma que eles podem nos apresentar, né? Já teve regressão em que eu vi fada, vi um cavalo alado, mas será que eles se mostravam para mim daquela forma? Será que eram seres mesmos? Eu acho que eles podem passar para nós aquelas imagens. Uma imagem que eles já me falaram que passam para mim foi de humano, porque na verdade eles teriam corpos e que eles são seres extraterrenos. Então os corpos deles na verdade eram diferentes, mas eles se mostravam para mim como humanos, para que eu ficasse mais confortável com a comunicação, mas que naquele momento eu estaria pronta para esse tipo de informação. E como é bom, assim, eu sinto muita falta, porque geralmente eu tive muito contato com os mentores, mas nas épocas mais tristes, em que eles me deram mais suporte. Então, às vezes, da saudade desse suporte, dessa amorosidade, desse contato, que também não é muito. Se me perguntar como que você teve contato com eles, é como se tivesse as respostas para as preces. Não é acordado, não é como se eles estivessem aqui, né? Mas foi ali nas regressões, eles me ensinaram muito, muito mesmo. Da forma como se comunicam, da forma como nos resgatam. Então, o que eu tava falando, né, que eu até coloquei como eles como personagem, é porque eu fiquei imaginando, isso vale para projeção astral, isso vale na nossa vida para
Porque a gente tem que se preparar para a morte, né? Nós sabemos, a única certeza que nós temos na vida é isso. Então aqui, ó, se ele morresse, como que vocês acham que estaria a vibração do Batman? Né? Uma pessoa que está a toda noite ali com criminosos, que durante o dia está escondendo a sua identidade, que provavelmente tá cansado, né? Até dependendo do filme, assim, tem um Batman mais humorado, menos humorado, mas geralmente ele é menos humorado, né? Então, de mau humor, com toda aquela questão da vingança dentro dele por ter perdido os pais, né? De fazer essa questão do crime uma guerra ali, pessoal. Quer dizer, seria ótimo se nós tivéssemos heróis, pessoas com coragem de entrar nesse ambiente, assim como algumas entidades fazem, né? De fazer uns resgates mais densos ali, de utilizar coisas físicas para isso, mas eu não conheço muito bem sobre esse assunto, mas nós temos esses heróis. Mas vamos pensar aqui como é que ele se tendo essa noção, né? De que ele vai morrer, ele, como aqui na historinha que eu tô contando, ele chegou num ponto de abertura de consciência. Ele entendeu que existe algo mais da matéria, ele se cansou, ele deixou a questão de crimes lá para outros heróis, e agora tá, até aqui na imagem pensei agora, nossa, ele até parece que tá deitado num divã com um psicólogo. Eu penso que seria um primeiro passo procurar uma terapia. E isso para ele e para nós também. Porque nós temos vários perrengues dessa vida que não foram trabalhados, que não foram fechados, que não foram bem ajustados. E imagino das outras vidas, né, que é a psicoterapia reencarnacionista que eu trabalho. Ali já são os perrengues de outras vidas que a gente nessa vida vai entender coisas boas para trazer para nossa realidade e também as picuinhas, as coisas não tão boas ali da nossa personalidade, que nós precisamos mudar. A gente vê, nossa, há tanto tempo eu venho com esse traço de personalidade e não tá valendo a pena, não tá. Então, nós vamos nos conscientizando de várias coisas. Então, aqui nós precisamos nos trabalhar, nós precisamos de terapia, né? Nós precisamos nos conhecer, nós precisamos nos ajudar, nós precisamos aprender a nos amar, para amar os outros. Nós precisamos aprender sobre as nossas crenças, o que nós acreditamos, que várias das nossas crenças elas vão estar nos atrapalhando na nossa prosperidade, nos nossos relacionamentos, na nossa saúde física. E nós também temos que já ter a ideia da saúde integral, que é a nossa saúde psíquica, a nossa saúde física, a nossa saúde extrafísica, a saúde do nosso espírito. Então, a partir desse momento, dessa conscientização que ele teve e que nós também estamos tendo, nós precisamos saber quais são os nossos próximos passos, né? Que até é o que auxilia as pessoas na terapia. Qual é o próximo passo? Onde eu estou agora? O que foi no passado? Para quê? Pra gente ficar cada vez mais equilibrado, cada vez mais tranquilo, pra gente ter uma vida melhor, aceitar melhor as canseiras da vida. Vai ser fácil? Não é que vai ser fácil, mas vai ser mais fácil do que se não tivesse todo esse cuidado, né? Então, a gente tem várias terapias, a gente tem várias fontes de estudo que já foram mostradas ali no nosso capítulo 4, se não tô enganado, e passa rápido, né? Já foram vários vídeos. Na verdade, os primeiros eu gravei todos no primeiro dia. Agora eu vou gravar esse, depois eu vou gravar mais outros sobre a terapia. Até não me lembro qual que era o assunto, esqueci mesmo. E assim vou fazendo
o que dá, né? Porque eu trabalho bastante. Então nós, os mentores estão lá. Os mentores estão lá. O que a gente precisa fazer então vamos imaginar aqui, é subir a nossa vibração para nos aproximar deles. E para isso a gente precisa de todo esse auxílio, de todo esse estudo, para ficar mais tranquilo. Para chegando no momento da morte, uma coisa que é muito frequente são os resgates, né? Então nós estamos lá, por exemplo, vamos supor que fiquei apegada com meu computador. Morri, fiquei apegada com meu computador. Eu vou vir pra cá e vamos supor que eu fique com raiva porque alguém vendeu o meu computador e vou atrás desse computador e quero me vingar da pessoa que vendeu, quero me vingar da pessoa que tá com isso. É um exemplo bobo, mas acontece muito apego com relação a imóveis, né? Objetos, assim, as pessoas têm, é o que mais tem, né? Deixou um esposo, deixou a esposa e acha que ainda precisa ficar ali, como o filme Nosso Lar, né? Em que o André Luiz teve dificuldade até quando voltou e viu que a esposa dele já estava em outro relacionamento, mesmo tendo se passado muitos anos após a morte dele. Então nós precisamos preparar para a gente entender que morreu, para entender que é natural, para dali a gente ter essa lucidez, não só de que morreu, fazendo um paralelo com a projeção astral de hoje, é não fazer, agora eu perdi um pouquinho o raciocínio, fugiu aqui, mas é de ter a lucidez igual a lucidez daqui. Como eu estava lá, estava lúcida, eu sabia que eu estava fora do corpo, mas eu não sabia o que fazer com aquilo. Então a ideia aqui é a gente morrer bem, entender que morreu, e ali eu diria, nesse ponto que eu tô de conhecimento, peçam ajuda. Peçam ajuda para os mentores, façam uma prece, elevem a vibração, ficando tranquilo, façam alguma meditação, para ver se a gente se consegue uma sutileza maior a ponto de nós conseguirmos ver ali a ajuda, né? Se não me engano, no Nosso Lar, eles falavam para André Luiz, né? Nós sempre estivemos aqui, você que não via. Então, nós precisamos fazer a nossa parte para que os mentores possam nos auxiliar. Tem um ponto também que é importante, que é a nossa independência. Então, nós precisamos estudar, precisamos entender as técnicas, precisamos fazer a nossa parte para não precisar dos mentores. Será que, então vou fazer uma conta, será que realmente cada pessoa tem um mentor só? Será que tem esse tanto de gente no ambiente extrafísico como o babá nosso? Já parou para pensar nisso? Responde para mim se você já parou para pensar nisso. Então, eles têm muito trabalho. A gente tem que parar de dar trabalho para eles. Mas no caso de necessidade, eu vou pedir sim. Eu vou tentar fazer a minha parte. Mas quando o negócio aperta, eu peço ajuda. Igual fora do corpo, né? Eu poderia ter pensado, nossa, mentores, me levem para o lugar onde realmente eu estou, né? Projetada. Se é que não estivesse ali, eu não sei bem. Porque eu já contei, a primeira projeção que eu tive foi assim, eu tava andando e numa estradinha, aí eu tô dormindo, mentores me levem, eles me levaram para um barco, e ali a situação começou e sentia uma das emoções mais intensas da minha vida. Então, resumindo, a gente precisa
fazer a nossa parte em relação aos mentores, precisamos tentar conversar com eles, mas muito mais ouvir a resposta. Por isso que meditação é tão importante. Não essas meditações guiadas, essas meditações guiadas são boas para a gente acostumar com o método, para a gente acostumar com a nossa concentração, para a gente desligar a nossa mente, né? Mas a meditação mesmo, aquela silenciosa, eu não faço muito porque eu tô fazendo limpando os chakras e tal, né? Mas eu gosto muito de ficar no escuro e silenciar, prestar atenção ali na respiração, ficar só ali. Até preciso fazer mais, né? Mas sem silenciar, como que eles vão comunicar conosco, né? Tive poucas comunicações, na verdade, mas quando eu fazia mais as regressões, eu tinha... Era praticamente, eu acho que em toda regressão tinha alguma coisa. Até por isso que eu imagino que falta isso, né? Eu sei que eu tenho a capacidade e é só silenciar, aproximar, né? Tem um curso do IBIS, Instituto de Benemerência e Evolução do Ser, alguma coisa assim. É IBIS com 2 Bs. Tem um curso de oração em que basicamente é isso. Orar não é ficar pedindo, né? A gente tem muito, em relação à religião, muito essa questão de ficar pedindo. Não, a oração é resposta. É o que eu queria, o que eu preciso fazer, que movimento eu preciso fazer. E essa resposta, ela vem muito nas nossas projeções, nos nossos sonhos, ou seja, naquilo que está na nossa mente assim que a gente acorda, por causa daquilo que eu já expliquei nos primeiros. Então ele tá aqui, vamos supor que estivesse projetado, e esse daqui é ele projetado. Quando a gente vem fazer um download, aqui ó, nosso espírito tá próximo do nosso corpo. Então é quando os mentores aproveitam para comunicar conosco. Por isso que toda lembrança, ele vai ter uma mensagem, vai ser importante. O problema é que a gente não estuda interpretação de sonhos, a gente não costuma notar. Precisamos, e esse curso é para isso, né? Precisamos melhorar isso. E aqui eu já trouxe várias ideias que eu espero terem sido úteis. Eu gosto muito quando vocês me dão feedback também, parece que o pessoal tá gostando dos vídeos, né? Espero estar sendo útil, espero estar fazendo a diferença, compartilhando ali um pouquinho do que eu sei, do que eu já estudei nesses anos, que já vai fazer 10 anos, né, logo. É incrível como é que passa, que eu comecei ali em 2015, 2016, e sempre a gente pode estar aprendendo um com os outros, assim como eu aprendo muito com o pessoal do grupo, né, com as pessoas que eu converso também, com as pessoas que vêm nos atendimentos, né. Já está ficando compridinho, vou ficar até aqui. Quem quiser assistir os outros, né, volta lá, assiste os outros capítulos, e principalmente não, acho que todos são importantes. O de rememoração é importante, estudar a diferença entre sonho e projeção astral também, por mais que seja confuso, a gente precisa se aproximar de uma resposta, mas muito mais do que aquilo pode significar para nós, né? Que são os símbolos que aparecem nas nossas lembranças. Então fico por aqui, eu espero que vocês tenham contato ou tenham a resposta que vocês querem dos nossos mentores, guias, seja qualquer for o nome que vocês deem a eles. Obrigada, até a próxima.